Filipenses, capítulo 1, versos 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós temos uma alegria tão grande no nosso coração quando a gente se reúne para te adorar, para ouvir a tua palavra, Senhor. E de fato o Senhor tem falado conosco por tantas vezes. E assim todos nós agora, como filhos ao redor da mesa do Pai, ansiosos por sermos alimentados por Ti, de ouvirmos a Tua voz, nós pedimos a assistência do Teu Espírito Santo em nossos corações e mentes, e que a obra de Jesus, aquela obra mediadora, transformadora dos nossos corações, possa valer agora, Senhor, para que nós tenhamos acesso à verdade, à palavra, à voz do Senhor. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, alegria e contentamento. Vou pedir para colocar o slide no tema desse ano, na nossa igreja. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Quem não quer alegria e quem não quer contentamento na vida? A questão é, se nós estamos buscando a alegria realmente completa, que satisfaz, e aonde nós estamos buscando essa alegria, para saber se de fato nós a estamos encontrando. Esse é o tema da carta do apóstolo Paulo, que nos chama a um aprendizado. De fato é um aprendizado. Não precisa ensinar para a gente ser murmurador, precisa? É fácil, não é não? É só chover que a gente murmura, fazer sol a gente murmura, não é verdade? Murmuração é natural para nós. Contentamento é aprendizado. E Paulo então, na sua carta aos Filipenses, ele diz que ele aprendeu e ele estimula os crentes a aprenderem também a prática do contentamento, da alegria, mas uma alegria que não dependa das circunstâncias, que não esteja atrelada a pessoas, uma alegria que seja colocada no Senhor Jesus Cristo, e por isso ela é atemporal, não é circunstancial, por mais difíceis que sejam as situações da nossa vida, e todos nós enfrentamos situações muito difíceis na nossa vida, não se trata de uma utopia. No texto dessa noite, mais uma vez, aliás, até antes lá daquele famoso versículo do capítulo 4, versículo 4, que eu me referi há pouco, aqui no capítulo 1, no verso 18, Paulo vai falar de novo de alegria. Aliás, essa palavra dele, regozijo, alegria, vai ser extremamente repetitivo e didática nessa carta. O verso 18: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Veja que ele meio que repete essa expressão, né, da alegria dupla, alegria dobrada, e ele relaciona essa alegria aqui ao serviço do Senhor e à pregação da palavra de Deus. Esse é o tema dessa noite, a alegria no serviço do Senhor, na obra do Senhor, porque talvez muitos aqui perderam essa alegria, ou quem sabe alguns nunca experimentaram essa alegria de servir ao Senhor. Como é bom a gente estar fazendo a exposição da carta, versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque todas as áreas da nossa vida, como cristãos, vão sendo abordadas para nos desafiar, para nos encorajar a caminharmos em todas as áreas da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Só precisamos lembrar, meus irmãos, que para fazer o contraponto com a passagem de hoje, que Paulo estava em Roma, preso debaixo de fogo inimigo. Os romanos o prenderam por causa da perseguição dos judeus. Ele foi levado a Roma numa viagem quase que trágica, quase que foi fatal aquela viagem, a sua primeira prisão ali em Roma. E ele, por causa desta prisão, houve um desdobramento na igreja de Roma, nos crentes romanos.
porque eles se sentiram encorajados, como o pastor Obedes pregou na semana passada, eles se sentiram encorajados, ao invés de ficarem amedrontados, intimidados, eles partiram para cima, foram pregar o evangelho, compartilhar, e vocês lembram daquela história que o pastor Obedes contou aqui, de um missionário nosso no Senegal, José Dilson, que vivenciou exatamente isso, e que contagiou os demais missionários ali naquela região, a continuarem pregando a palavra de Deus com toda ousadia. Houve então um impacto muito positivo da prisão de Paulo nos crentes romanos e na pregação da palavra de Deus, porém não foi só isso, teve também o lado ruim dessa história. Ele estava debaixo de fogo inimigo e ele passou a estar debaixo de fogo amigo, porque Paulo tinha alguns opositores, algumas pessoas que não gostavam dele. É incrível, né? Mas tem, né? Tem gente que não gosta de Jesus, tinha gente que não gostou do apóstolo Paulo, tem gosto para tudo, não é verdade? E ele então experimentou na pele a atitude de algumas pessoas ali na igreja de Roma, que por causa da prisão dele, resolveram pregar o evangelho para desafiar o apóstolo Paulo. É uma coisa assim, quase que nonsense, absurda, aquilo que estava acontecendo. Essas pessoas acharam que Paulo ia ficar mais abatido, elas queriam fazer Paulo sofrer na cadeia. E Paulo diz: me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Se o evangelho está sendo pregado, está tudo bem. E essa é uma situação muito peculiar, muito especial hoje à noite, nesta passagem, porque normalmente o apóstolo Paulo está preocupado com os falsos mestres, com as falsas doutrinas, com os lobos, aqueles que estão no meio do rebanho de Deus ensinando heresias, negando que, por exemplo, Jesus é Deus, que Jesus é o Cristo. Aqui não, são irmãos em Cristo que estão pregando o evangelho puro, mas com a motivação impura, com a motivação nada boa. E Paulo então, ele vai abordar esse tema da alegria nessa passagem aqui, ou nessa parte da sua carta, alegria relacionada com o serviço do Senhor. E nós todos precisamos disso, como crentes, como os discípulos de Cristo, porque todos fomos chamados para servir e estamos sujeitos a incompreensões no meio do caminho, estamos sujeitos a não sermos reconhecidos, a sermos criticados. E o que você faz nessa hora? Para de brincar? Né? Para que eu vou descer, não vou mais fazer, não quero mais servir. Paulo diz: olha, se estão servindo a Deus, se estão pregando o evangelho, mesmo que seja para me ferir, está tudo bem, eu me alegro, pode continuar pregando. E é uma lição, queridos, que nós precisamos aprender, porque sempre que um grupo se ajunta para fazer alguma coisa, você sabe, na família, no ambiente profissional e na igreja, essas coisas acontecem. É como se a gente fosse assim, meio que porco-espinho, né? A gente precisa estar junto, mas vai chegando perto, vai dando aquelas espinhadas assim, e a graça de Deus e a obra de Cristo, ela tem remédio para isso, ela tem ensino para isso, e é disso que trata então a mensagem dessa noite. Vou fazer aqui uma paráfrase então do versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de Paulo, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Na mensagem de hoje nós vamos dizer assim: alegrai-vos, alegrai-vos com a pregação do evangelho. Outra vez digo, alegrai-vos com a pregação do evangelho. É desse contentamento que nós vamos falar, da alegria da pregação do evangelho, porque a pregação do evangelho tem a ver com o reino de Deus. E Paulo disse aos romanos, exatamente aos romanos, na carta dele, quando lá escreveu, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Há uma alegria relacionada com o reino de Deus, há uma alegria relacionada com a pregação do evangelho do reino de Deus. E Paulo diz lá ainda na sequência aos romanos: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você quer agradar a Deus e ser aprovado pelos homens naquilo que conta? Então vamos aprender com o apóstolo Paulo algumas das atitudes que nós precisamos ter no serviço do Senhor. Atitudes relacionadas com a obra de Deus, para que a gente possa experimentar essa alegria que está relacionada com a pessoa de Cristo, em especial com a pregação da pessoa de Jesus Cristo. A primeira atitude que Paulo propõe aqui, queridos, é a atitude de engajamento. Nós precisamos estar engajados com a pregação do Evangelho, com a pregação de Cristo, com a defesa do Evangelho de Jesus Cristo.
no versículo 14, que foi abordado na semana passada, nos diz que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Percebeu quem é que foi pregar a palavra de Deus? Paulo estava preso. Não tinha ali uma equipe pastoral para sair pregando na cidade. Os irmãos foram pregando o Evangelho. Os irmãos se engajaram na pregação do Evangelho. Eles não terceirizaram, eles não ficaram contando com o pastor Paulo, que agora estava preso, mas eles entenderam que isso era uma responsabilidade deles, e eles se engajaram com a pregação do Evangelho, uma mensagem verdadeira a que eles pregavam, com uma atitude aprovada por Deus para realizar a sua obra. Eu queria chamar a sua atenção para algumas palavras aqui nessa passagem, se você estiver com a sua Bíblia aberta, vai ser útil, que descrevem a atitude de engajamento desta maioria dos crentes romanos, quando souberam da prisão do apóstolo Paulo. Veja só, por exemplo, no verso 15, no finalzinho: outros, porém, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqueles que se envolveram de boa vontade, eles não se envolveram de má vontade, empurrados, forçados, constrangidos. Não, foi com prazer, foi com alegria que eles saíram falando de Jesus, de quem era Jesus, o que ele fez por eles e o que ele podia fazer pelos seus companheiros, lá em Roma. Também no verso de número 16, estes, por amor, pregam a Cristo, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Eles faziam isso com o coração puro, faziam por amor mesmo. E quem faz por amor, gente, faz com paixão, faz com entusiasmo. E eles assim pregavam a Cristo dessa maneira. No verso de número 18, no finalzinho diz: Cristo está, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. A ideia é que é motivação falsa, motivação verdadeira. Com a motivação boa, válida, eles então se engajaram na obra do Senhor, e a gente percebe na atitude dessa maioria da igreja de Roma, que eles estavam sendo solidários com o apóstolo Paulo. No verso 16, por exemplo, diz... Paulo deixa registrado que eles se envolveram e se engajaram assim, sabendo que Paulo estava incumbido da defesa da verdade. Então eles queriam colaborar com o apóstolo Paulo, eles queriam ser solidários com o apóstolo Paulo. Enquanto uns estavam lá tentando derrubá-lo, esses aqui queriam apoiá-lo. E essa atitude deles trouxe grande alegria para o apóstolo Paulo. Quando o crente, uma igreja, se envolve com a pregação do Evangelho, com o compartilhar e o testemunho daquilo que Cristo tem feito na sua vida, isso produz uma alegria no meio do povo de Deus, porque o reino de Deus é um reino de paz, de alegria, e é um reino de justiça. Mas eu preciso perguntar para você, e o texto vai nos ajudar a responder isso: o que faz algumas pessoas se envolverem desta maneira tão bonita e outras não? Por que alguns se apaixonam pelas coisas de Deus, por servir a Deus, tem prazer nisso, tem alegria nisso, e outros não? Outros permanecem apáticos, frios, indiferentes. A razão está naquilo que eles pregavam. Eles entenderam o que era essa mensagem, mais do que entenderam, eles experimentaram essa mensagem nas suas vidas. E do que se tratava a mensagem que eles pregavam? Gente, muito simples: Cristo. Não tem como ser mais interessante do que isso. Parece simples, parece óbvio, mas nada na vida das pessoas poderá ser mais interessante, mais útil, mais necessário do que Cristo. E era isso o que eles pregavam. Eles proclamavam a Cristo, pregavam a Cristo, defendiam o Evangelho de Cristo, assim como o apóstolo Paulo também fazia. A ideia aqui, meus irmãos, inclusive pela palavra utilizada aqui na língua original, de proclamar e de pregar, é fazer uma divulgação pública, dar publicidade à pessoa de Cristo e à obra de Jesus Cristo. E eles saíram fazendo isso, porque, meus irmãos, o conteúdo do Evangelho se resume à pessoa de Cristo. A Bíblia toda, meus irmãos, trata de Cristo. A essência do cristianismo é Cristo, a essência da vida cristã é Jesus Cristo, a essência numa família cristã é Cristo, a essência no seu trabalho, se você é um cristão, é Cristo, tudo é Cristo,
Tudo se resume ao Filho de Deus. Numa igreja como a nossa, a essência do púlpito, daquilo que vocês ouvem daqui, é Cristo. Quando vocês vão para as salas de escola dominical, o que vocês vão ouvir lá? Cristo. Tudo gira em torno de Cristo, e como que a pessoa dele e o nosso relacionamento com ele vai afetar todas as áreas da nossa vida. É para isso que nós vamos para a escola bíblica dominical. Não vamos constrangidos, vamos de boa vontade, por amor à palavra de Deus, à palavra de Cristo, ao Evangelho de Cristo. Quando os ministérios da igreja se mobilizam, as sociedades internas se mobilizam, a essência de tudo que está sendo feito é visando Cristo nas nossas vidas e nas vidas que nós podemos alcançar com o testemunho da nossa igreja. Mas especificamente o que nós falamos a respeito de Cristo? Nós falamos que Cristo é o Filho eterno de Deus, que se encarnou nesse mundo, e percebemos nesta pessoa de Cristo encarnado entre nós, um Jesus Cristo bondoso, misericordioso, e ao mesmo tempo eterno, ao mesmo tempo divino. Nós vivemos isso e ensinamos isso e compartilhamos isso, que Jesus Cristo, Ele veio para redimir a gente dos nossos pecados. Como o pastor Navarrete orou aqui no nosso momento de oração silenciosa, Ele veio para nos ajudar a nos desfazermos dessa bagagem tão terrível que é a maldade dos nossos corações, nos dar um novo coração e nos ensinarmos a ser santos, cada vez mais parecidos com Ele. Não só ensinar, não só dar o exemplo, mas Ele veio também para viabilizar isso. Pela obra dele na cruz, Ele morre na cruz, Ele ressuscita, não apenas para perdoar nossos pecados, mas também para transformar nossa vida má em pessoas como Ele, gente cheia de amor, cheia de misericórdia, cheia de alegria de viver, independente das circunstâncias. Tudo é Cristo, meus irmãos. E mais, nós divulgamos, conhecemos, aprendemos na palavra de Deus, de que a obra de Cristo também não é somente para perdoar pecados e levar a gente para o céu. Isso aí já é uma bênção extraordinária, escaparmos da ira merecida de Deus, mas a obra dele é ainda maior do que isso. Cristo veio para restaurar esse mundo, o cosmos, a sociedade, a educação, a economia, a política. E Ele está fazendo isso de que maneira? Tendo inaugurado o seu reino aqui na terra, quando Ele se encarnou, o seu reino está agora como um fermento penetrando na massa pouco a pouco, até que a massa vai ficar pronta. Quando Ele vier, nós vamos viver novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça de Cristo. Esse é o Evangelho, meus queridos. Um Evangelho que muda o coração, que muda a família, que muda a sociedade, vai mudando devagarzinho, quase que imperceptivelmente, e um dia vai mudar por completo tudo isso. Quem vive isso, quem crê nisso, sente uma alegria imensa no coração, de não estar mais em trevas, de não estar mais perdido, e tem prazer de ver pessoas que ainda estão sufocadas pelo pecado, conhecendo essa mensagem e sendo transformadas por essa mensagem. É por isso que crentes comuns, como os de Roma, saíram pregando a Cristo. Eu não disse nada que você não soubesse, tudo que eu falei não é novidade, mas como eu disse, não tem nada que possa ser mais interessante, mais palpitante, mais extraordinário do que esta mensagem do Evangelho, do que esta mensagem da Bíblia, Cristo. Glória a Jesus por tudo isso. Se não fosse Ele, nada disso nós estaríamos vivenciando, meus irmãos. Enfim, a restauração já começou. Cristo já começou a restaurar. E quando os apóstolos, quando os anjos falaram com os apóstolos, ali no começo de Atos, capítulo 3, eles disseram assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Essa mensagem, meus irmãos, tem tantos desdobramentos, tantas implicações, e ela causa uma repulsa, ela gera hostilidade, em parte daqueles que defendem a ciência, em parte daqueles que praticam a psicologia, em parte daqueles que são filósofos, em parte daqueles que seguem ideologias contrárias à palavra de Deus.
essa mensagem tão simples, mas tão impactante, ela gera hostilidade nesse mundo. Odiaram a Jesus e odeiam a obra de Cristo até os nossos dias. As seitas e religiões falsas espalhadas nesse mundo, por todo canto, também entram em choque com essa mensagem. Por isso Paulo diz que ele foi incumbido da defesa do Evangelho. E nós também fomos incumbidos da defesa do Evangelho. A Bíblia diz que você tem que estar preparado para dar razão a todo aquele que pedir a esperança, dar motivos da razão da sua fé. Você deve saber compartilhar dessa mensagem e defender o Evangelho desses ataques hostis que você vê no ambiente de trabalho, que você vê na mídia e na nossa sociedade por todo lado também. Não façamos isso com hostilidade recíproca, não façamos isso com agressividade, mas façamos isso com conhecimento de Cristo, com competência, com conhecimento da palavra do Senhor. Esse tipo de envolvimento é a atitude necessária, meus irmãos, para que nós experimentemos a alegria de servir na obra do Senhor, a alegria de compartilhar o reino do Senhor Jesus que está chegando aí. Vamos fazer aqui uma reflexão prática agora. O que você sente quando você ouve falar, por exemplo, que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Nacional, dá suporte a 100 famílias missionárias que estão pregando o Evangelho no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Piauí e por aí vai, em diversos campos missionários no Brasil e no mundo? Você se alegra com isso? Quem está envolvido de coração, de boa vontade, com a pregação de Cristo, com a obra de Deus, sente a alegria que Paulo sentia lá naquele buraco fétido, naquela prisão. As notícias que chegavam para ele do mundo exterior, de que tinha gente pregando o Evangelho, enchiam de regozijo o seu coração. Paulo tinha alegria de servir a Deus e alegria de saber que outros estavam também servindo ao Senhor. Você é desse tipo de gente que se alegra pela expansão do reino de Deus? Você tem tido o desejo de apoiar essa expansão? Você tem orado pelos que estão pregando o Evangelho de Cristo? Você tem contribuído com seus dízimos e ofertas para o sustento de cada vez mais missionários por meio da nossa igreja ou em outros ministérios? Você se alegra com a obra de Deus? Os crentes romanos nos deixaram um excelente exemplo. Quando eles viram o cerco se fechando contra o apóstolo Paulo, eles foram para as ruas, foram para as casas, eles falaram destemidamente do Evangelho do Senhor Jesus. Qual tem sido a sua contribuição para a expansão do reino de Deus? Você não precisa saber fazer um sermão concatenado, com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, com ilustrações, com aplicações, homilética, hermenêutica, exegese. Não precisa disso. Você precisa saber ter a sua experiência pessoal com Jesus e compartilhar disso com seus familiares, com seus amigos. Agora, quanto mais você puder saber de Bíblia e de teologia reformada, só tem a ganhar com isso, tá? Porque vai ter uma hora em que você vai ter que lidar com algumas questões tensas, que eles vão jogar no seu colo, e aí, como é que eu faço? Deixa eu telefonar para o pastor, não vai dar tempo, você vai ter que se virar, Pode ligar também, a gente pode recomendar a literatura, podemos orientar você, mas nós estamos vivendo um tempo em que os crentes estão indo atrás, gente, tem literatura para todo lado, no Kindle, vídeos no YouTube, a facilidade hoje em dia, podcasts que você pode ter acesso para se preparar melhor, para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. O seu testemunho de vida, seu testemunho de palavras, ele é convidativo para que as pessoas queiram a Cristo também. Não é só para os líderes, não é só para os missionários, não é só para os oficiais. Todos nós somos chamados ao envolvimento com a obra do Senhor. Mas há uma segunda atitude, queridos, que nós vamos aprender aqui com o erro da minoria lá dos romanos. A atitude de cooperação é esperado de nós na pregação do Evangelho, na obra de Deus, e não uma atitude de competição, como que absurdamente a gente percebe aqui nesse registro do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos, já que Paulo está em Roma preso, quando ele escreve isso aqui, tem uma lista do rol de membros da igreja de Roma. Lá no capítulo 16, nos versículos finais ali, Paulo,
ele começa a descrever uma série de pessoas que eram membros da igreja de Roma. E gente muito boa, gente querida do apóstolo Paulo. Vocês devem conhecer Priscila e Áquila, já leram várias vezes sobre a história deles, estavam lá em Roma. Tinha parentes de Paulo lá, são 25 nomes que ele cita, 26 nomes que ele cita ali naquele finalzinho, e também mais 5 pequenos grupos. Tinha 5 PGs lá na igreja de Roma, que ele fala, aos que se reúnem na casa de fulano, e aos que se reúnem na casa de ciclano. Então eles tinham também essa metodologia, né, de se reunirem em grupos pequenos ali na cidade de Roma. Há pessoas que eram muito queridas dele, que ele menciona como diletos, como amados, como amigos. Tem até uma senhora, que ele não diz o nome dela, era mãe de Rufo, e ele diz que a mãe de Rufo era como uma mãe para o apóstolo Paulo. Eram todos crentes dedicados. Paulo alista esse pessoal, falando bem deles, falando que eram crentes envolvidos na obra de Deus, mas lá pelas tantas, nesse mesmo capítulo, ele também faz um alerta contra aqueles que querem tumultuar a obra de Deus. Ele diz assim, Romanos 16, 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O ponto aqui, meus irmãos, é que tinha em Roma, quando Paulo escreveu a carta, 5 anos antes dele ir parar preso lá em Roma, essa carta aos romanos foi escrita de 3 a 5 anos antes, e ele já tinha percebido que tinha uma liderança lá enciumada naquela igreja. E eles ficaram muito enciumados quando o apóstolo Paulo chegou. Provavelmente esse foi o motivo deles pregarem para afrontarem o apóstolo Paulo. Seria mais ou menos como se o apóstolo Paulo chegasse preso aqui em Brasília, e uma igreja aí, não seria a nossa, uma igreja aí marcasse uma série de conferências evangelísticas, só para mostrar que os pastores daquela igreja eram tão bons quanto o apóstolo Paulo, que ninguém ali precisava de Paulo. Aliás, seria muito bom ele saber lá dentro que a igreja X está fazendo conferências, evangelizando e se dando muito bem, e ninguém precisa desse tal de Paulo. Foi mais ou menos uma coisa assim. Sou absurdo, não sou, gente? Mas muitas vezes não é isso que acontece na obra de Deus. A obra de Deus vai ser feita, um empreendimento vai ser realizado para a glória do Senhor, seja um acampamento, seja uma série de conferências, e começa a haver competições, disputas entre os crentes, para ver quem que manda mais, para ver quem que pode mais, quem que é mais sabido, quem que é mais espiritual no grupo. E esse grupo, agora as palavras que nós não lemos descrevem a atitude reprovada por esse grupo. No verso 15 fala que eles eram invejosos, que eles faziam isso por inveja, para competir com Paulo. No verso 15 ainda fala de porfia, que é rivalidade. Eles estavam se rivalizando com o apóstolo Paulo. No verso 17, por discórdia, partidarismo, essa coisa de não ter a visão de corpo, de cooperação, né? E ficar partidarizando o corpo de Cristo. Fala de atitude falsa, que eles faziam tudo aquilo, eles estavam pregando o evangelho verdadeiro, fazendo a obra de Deus, promovendo eventos na igreja, insinceramente, como se fosse para Deus, como se fosse para a glória de Deus, mas era para a glória própria. Eles estavam visando seus próprios interesses, a satisfação do seu ego, da sua vaidade, e queriam provocar aquele que era um pregador da verdade, do evangelho, como o apóstolo Paulo. Meus queridos, quando eu li há pouco o que Paulo escreveu aos romanos, Paulo disse que essas pessoas não eram servas de Cristo, eram servos de si mesmos, servos do seu ventre, coisa mais carnal, impossível. Aquele que serve a si mesmo, ele acha que ele é dono do ministério. Aquele que serve a si mesmo, ele busca prestígio, ele quer aplauso, ele quer reconhecimento. Se ele não receber aplauso e reconhecimento, nunca mais ele faz o bolo. Lembra da história do bolo, do reverendo Ronaldo, que ele contou aqui? A mulher do bolo, ninguém agradeceu, e durante a oração ela ia mastigando palavras assim: ano que vem não vai ter bolo, eu não faço bolo ano que vem. O servo de Cristo, o servo de si mesmo, ele faz questão de status, ele tem inveja
dos que têm dons que dão mais visibilidade do que os dons que ele tem. Ele não se alegra em ver Deus usando pessoas até mais do que ele ou do que ela, porque não, Deus não podia fazer isso. Deus tinha que me usar mais do que aquela pessoa, eu tinha que ser mais bem sucedido que aquela pessoa. Esses são os servos de si mesmos, que não buscam a glória de Deus, mas buscam satisfazer a sua vaidade pessoal. Deus usa a gente assim? Pelo que Paulo falou ali, usa. Deus usa. Calvino diz que Deus usa até os perversos para cumprir os seus propósitos. Ele usou Ciro, por exemplo, um rei pagão, para trazer o povo de Deus de volta para a sua terra. Deus é soberano, todos são instrumentos de Deus, para honra ou para desonra. Deus está no controle da vida de todos nós. Mas não seria melhor se nós fôssemos vasos para a honra? Vasos humildes e não vasos que estão ali competindo, querendo fazer o nosso ego sobressair. Meus irmãos, o que nós aprendemos com esse grupo minoritário, problemático da igreja de Roma, é que é preciso se envolver, mas não basta se envolver, a atitude conta. Não basta fazer, não basta pregar. Como pregamos, como fazemos, como nos envolvemos também conta. Que nós não sejamos pessoas desagregadoras na família, no ambiente de trabalho, no ministério da igreja, que a gente esteja ali com humildade para servir. Se a gente entrar com humildade em todos esses processos para servir para o bem do próximo e a glória de Deus, a gente sofre menos, a gente não faz as pessoas sofrerem também. Vamos lembrar daquela palavra do James Packer, quando ele disse que na vida cristã, o crescimento espiritual é para baixo. Importa que eu diminua e que ele cresça. É Jesus quem tem que crescer, não somos nós. A nossa vaidade não tem que se satisfazer. E eu concluo, irmãos, então essa é a mensagem de Paulo nessa passagem: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos na obra do Senhor, na pregação do Evangelho. E para que você tenha essa alegria e não um fardo, um peso, se engaje com uma atitude boa, com um bom coração, com um coração, com atitude que agrade a Deus, e não para competir, mas para cooperar com os irmãos na obra do Senhor. O apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo nessa passagem. Ele estava debaixo de fogo inimigo, debaixo de fogo amigo. Por causa do fogo inimigo, ele disse: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. E mesmo com o fogo amigo, de dentro da igreja, dos irmãos, ele diz: eu me regozijo, e eu sempre me regozijarei, se a obra de Deus estiver sendo feita. Sabe o que nós podemos também aprender? Não apenas sobre a obra do Senhor, mas sobre a vida cristã. É que nada pode roubar a alegria do crente, o contentamento do crente. Soa utópico, meus irmãos, mas essa é a mensagem do Espírito Santo através da palavra de Deus. O nosso irmão John MacArthur, ele faz uma consideração muito importante, eu quero terminar com ela. A não ser o pecado, nada pode tirar a alegria do crente, ou nada deveria tirar a alegria do crente. Aí alguém pode pensar assim: mas você não passou pelo que eu estou passando, né? Você não viveu as intempéries, as dificuldades que eu estou vivendo. Esse é o ensino da palavra de Deus, meus irmãos, porque se a nossa alegria estiver colocada no Senhor, sejam as dificuldades externas, seja qualquer instabilidade interna no meio do povo de Deus, a nossa alegria, ela não tem como ser roubada de nós, meus irmãos. Só o pecado tira a alegria do crente, porque ele quebra a comunhão com Deus, e Deus é a fonte de alegria. O reino de Deus é de paz, é de alegria e é de justiça, porque Deus é a fonte da nossa alegria. Quando você, preste atenção nisso, porque isso é muito duro da gente dizer e da gente viver isso na prática, mas é o que a Bíblia ensina. Quando você perder a alegria de viver, é porque você já está pecando na reação sua a alguma dificuldade que a vida te trouxe. Não era para ser assim, não precisava ser assim, se a sua alegria estivesse colocada no Senhor. Provavelmente o que tem ali é um ídolo, que você está colocando todas as suas esperanças de viver feliz. Aquele ídolo não correspondeu à sua expectativa, e você então começa a ficar infeliz, abatido, deprimido, porque você tirou o foco da sua fonte de alegria, que deveria ser o Senhor. Queridos, que essa seja então mais uma fonte de alegria na nossa vida. O Senhor,
como aquele com quem nós nos relacionamos, aquele que nos santifica e aquele a quem nós servimos, quem nós pregamos. É uma alegria servir ao Senhor. Que você possa desfrutar dessa alegria também em Cristo Jesus e que Ele nos abençoe. Amém.